Muito bem, nós vamos orar. Nós vamos iniciar aí um ano diferente das crianças. As crianças ainda têm um tempo com cultinho, né? Agora não tem escola dominical, a classe, né? Nós temos um tempo lá. A gente já inicia com a aula da escola dominical aqui com a parte dos adultos aí e jovens juntos, né? E aí a gente já vai começar a trabalhar, ou pelo menos dar uma introdução no tema que a gente vai abordar esse ano. É um tema selecionado pelo pastor, né? E aí a gente vai dar início com a introdução desse tema. Vamos orar para a gente iniciar, para que Deus possa nos abençoar nesse... Obrigado, Amir. Mais esse ano que a gente vai tentar, né, desbravar a palavra de Deus aí, estudando, que seja um incentivo para que os irmãos estudem. Eu vou falar um pouco de como que vai acontecer as aulas, e a aula ela vai ter uma linha sequencial, né? Não que as outras não tivessem ano passado, mas as outras eram temas, e os temas tinham textos que fortaleciam aquele tema, e a gente falava sobre aquele texto, sobre aquele tema. Esse ano vai ser um pouco diferente, então a gente vai orar para que Deus possa nos capacitar e despertar a igreja também para o interesse no estudo. Que os irmãos vão ver que vai ser possível os irmãos estudarem junto com a gente, se os irmãos estiverem aí focados no tema proposto. Vamos orar? Vou pedir para o pastor. Gentileza, pastor. Deus querido, mais uma vez, Pai, nós estamos na Tua presença, queremos louvar o Senhor, bendizer a Tua santa pessoa, pois Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. E neste momento, Pai, nós pedimos a direção do Senhor para esse estudo. Que o Senhor, Pai, abençoe o Nil que vai trazer, ó Pai, a Tua palavra. Que o Senhor já tenha preparado ele e que o Senhor use, ó Deus, as palavras, ó Deus, a vida dele para transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Esse assunto, Pai, acerca da igreja, do serviço, servir, Pai, que venha ao nosso encontro e desperte a cada um de nós, ó Deus, fazer a Tua obra, como o Senhor requer na Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus, para acatar tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, quer de nós. Prepara os nossos corações, nossas mentes, abençoe a cada classe também, ó Deus, que está nesse momento reunida. Que o Senhor, ó Pai, também faça a Tua vontade em cada coração, ó Deus, e realmente nos prepare, ó Deus, para este ano que se inicia na Tua presença, e que possamos servi-lo mais e mais com amor e dedicação, ó Deus. Abençoe esse momento. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, o nosso tema aí, eu trouxe como pergunta aí, eu quero que os irmãos conversem comigo, né? Eu vou cutucar os irmãos. É o que Deus espera de sua igreja. Nós estamos aqui numa igreja, né? Tanto no formato de templo quanto as vidas como igreja, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, de uma coisa que me deixa um pouco aborrecido, né? Não de braço, mas de pensar, poxa vida, a gente tem pensado assim, tem desmerecido algumas coisas, né? A gente ouve falar, mas a igreja não é esse templo, a igreja é este templo. Eu concordo e acho que é a afirmação correta, mas a gente não pode desmerecer isso que Deus nos deu, não é? Vocês viram no domingo passado, o que o pastor Ivânio sofreu por não ter esta igreja, um prédio desse? Vocês escutaram? Eu fiquei extremamente assim, impactado de alguém ter que chegar à conclusão de uma dissolução da igreja porque não tem lugar para se reunir. Né? E lembra que ele falou assim com bastante força, né? Vocês são abençoados por Deus, isso é bênção de Deus ter um prédio como esse. Né? Então, o templo é esse que é a igreja, mas nós temos que ser gratos ao Senhor por este espaço físico que Deus nos deu. E é dentro desse espaço físico que a gente cumpre parte daquilo que nós somos chamados para fazer. Né? Pequena parte, a gente cumpre dentro desse prédio. Né? As outras partes que envolvem o nosso cotidiano é fora daqui e isso é o mais difícil de se fazer. Né? Isso é mais difícil de fazer. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter a mente boa perto do Senhor,
Porque se a gente sai daqui desse ambiente, é difícil andar como crente. Né? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo, né? Aqui, quando a gente chega para adorar a Deus com música boa, com pregação bom, com ambiente bom, com equipamento bom, é tudo mais fácil. Não é? Fica fácil, a gente é levado a fazer isso. E as coisas acontecem dentro da igreja para que isso aconteça. Se tem ali o pessoal tocando, o pessoal ali com os equipamentos, o pessoal dirigindo, é para colaborar que a igreja sirva ao Senhor, para impulsionar que a igreja faça isso. Né? Quando a gente sai daqui, a gente está só a gente e o Senhor. Aí a gente tem que ter um foco mais apurado com relação ao nosso compromisso com Deus. Mas a pergunta é, o que Deus espera de sua igreja? E aí, sem muita delonga, eu queria que os irmãos falassem. O que será que Deus, o que você acha que Deus espera da igreja? Pode falar, não tem resposta certa ou errada dessa vez não, tá? O que você acha que Deus espera da igreja? Eu vou responder, fidelidade. Fidelidade, muito bem. O que mais? Muito bem, muito bom. O que mais Deus espera da sua igreja? Que os irmãos vivem em união. Tem um texto, tem uma música, né, que fala que eu sou um com você no amor do nosso Pai. Lembra? Quem mais antigo lembra dessa música, né? É isso aí mesmo. O que mais Deus espera dessa igreja? Obediência. Adoração, obediência. Muito bem. Exatamente. Então são coisas aí que nós sabemos que Deus espera da igreja, né? E a gente sabe ali também, que a gente espera conversar com os irmãos, é qual o papel que a igreja deve desempenhar segundo a palavra de Deus. Tudo aquilo que os irmãos falaram aqui são coisas segundo a palavra de Deus, né? Aí você pode pensar, mas tem alguma coisa em alguma igreja que tem desempenhado o papel que não está de acordo com a palavra de Deus? Infelizmente tem. Muita coisa. Muita coisa. Por isso que a gente vai partir, então, daquilo que a palavra de Deus fala que a igreja tem que fazer, que a igreja tem que andar. Claro, não é uma lista fechada de coisas, a gente nem vai conseguir dar conta de tudo, não vai dar, mas são coisas que nos baseiam, vão nos dar base daquilo que Deus espera dessa igreja. O que é a mais do que a gente vai falar aqui, pode acontecer, mas tem a sua base fundamentada. Né? Não tem nenhum espaço na Bíblia que fala que no culto tenha 2 microfones condensadores. Não tem nada que fala isso na Bíblia. Mas fala de uma adoração com aquilo que a gente entrega de melhor. Então, se isso aqui é o melhor que a gente pode oferecer, está pronto aqui. Né? Não fala louvai com clarinetes tocados pelo Almir. Não fala isso. Mas se ele pode fazer isso e é o melhor que ele pode fazer para o Senhor, está ali o clarinete. Se não tivesse clarinete, não tivesse piano, não tivesse nada disso aqui, cantaríamos ao Senhor como os Salmos mandam a gente cantar. Não é isso? Tá. Então qual que é a primícia? A primícia é adorar a Deus, cantando ao Senhor como o Salmo diz. Mas se a gente pode ter mais outras coisas junto, vamos ter, e Deus espera que a gente desempenhe aquilo que a gente faz, além das nossas possibilidades, que Ele vai capacitando. Isso a gente vai ver algumas coisas lá. Muito bem, mas para isso acontecer, irmãos, né, a gente vai falar de cartas paulinas. Os irmãos entendem quando eu digo cartas paulinas? São cartas escritas por Paulo. Já tiramos 10 aí né? Cartas escritas por Paulo. Nós vamos falar aí de 4 cartas. Né? 5, o Veiga tem uma a mais aí, né? O Veiga é 1º e 2 Coríntios, né? São 2 livros do Veiga, a gente pegou um mais tranquilo, deixa o Veiga lá com... Vai dar 5 anos lá do Veiga lá. Não, a gente tem um semestre, né? A princípio um semestre para falar isso, depois a gente troca as cartas, o Veiga vai ficar o ano inteiro com Coríntios, eu acho, né? Pelo andar da carruagem. Então são cartas paulinas, e hoje eu quero trazer uma introdução, né? Aí eu coloquei ele com bastante cuidado como introdução, tá? A minha carta é Gálatas. E aí eu coloquei a introdução ali, mas eu coloquei também aqui um pequeno panorama. Por que eu coloquei introdução e um pequeno panorama? Porque em uma aula eu não ia conseguir trazer o panorama inteiro da carta, mas nunca. A gente estudou no seminário lá um semestre de panorama. E não deu. Né? Quem faz panorama bíblico no seminário sabe que é extenso. Tem que pegar a história, tem que pegar a cultura, não dá.
Então aqui eu trouxe uma pequena introdução no livro de Gálatas. Eu já vou dizer para os irmãos adiantar que tem muitas coisas aqui que eu vou falar que eu não vou me aprofundar hoje, porque elas vão aparecer nos temas depois, tá? No livro de Gálatas fala muita relação da lei versus graça. Eu não vou me aprofundar nem em lei nem em graça, porque isso vai aparecer depois, conforme vai aparecer nos temas, tá? Então, eu vou falar aqui corridamente sobre o panorama, vou tocar nesses assuntos, mas o aprofundamento desses assuntos, irmãos, aguardem os temas, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida aí, os irmãos aguardem os temas aparecerem, tá? Quando eu estava estudando isso, eu falei, poxa, eu vou falar isso aqui, mas se eu falar isso aqui, eu queimo um tema. Vou falar não, mas se eu falar isso aqui, também queimo outro tema. Então, eu vou falar de uma maneira geral, os irmãos compreendam e me perdoem aí se eu não me aprofundar, ou se ficar alguma dúvida. Alguma coisa a gente pode falar, a gente pode comentar, mas mais profundamente nos temas quando for a minha vez, tá? A gente vai vir com uma carta por semana. Então eu venho com Gálatas, eu acho que depois é o Almir, se eu não me engano, você, Coríntios, depois o Almir com Romanos e o pastor com Filipenses. Então a gente vai fazer isso, uma semana Gálatas, uma semana Coríntios, outra semana Romanos, outra semana Filipenses, aí volta de novo, tá? Mas vai ficar bagunçado, né? Não vai, irmãos, não vai, tá? Porque o tema central é aquele que a gente colocou aqui. Então não vai ter uma cronologia das cartas aí que eu vou perder o enfoque. No meu caso, por exemplo, pode ser que eu estou lá falando de Gálatas 6, na semana eu volte para Gálatas 1. Tá? Eu não vou me atentar a uma cronologia da escrita ali. Tá? Os outros não sei como vão fazer, mas não vai ficar quebrado, porque o tema central é esse que está disposto aqui. E os textos eles vão fortalecer este tema. Então não tem uma cronologia da carta para me entender. Na carta eu vou entender este tema que está proposto. Ficou claro? Então pode ser que eu estou falando em Gálatas 1 e semana que vem eu dou um pulo lá para Gálatas 6. Estou em Gálatas 5, dou um salto para baixo lá para Gálatas 2. Para fortalecer aí o tema aí, conforme eles forem aparecendo. Eu acho que a gente vai acabar seguindo ali uma ordem, mas pode ser que aconteça da gente voltar. Tá bom? Então tá lá. Cartas paulinas, então a gente vai ver um pequeno panorama aí, então, da carta de Gálatas. Então, primeiro ali, irmãos, remetente. Se é uma carta, é um remetente. Né? Interessante aqui entender que quando o cristianismo apareceu, várias coisas apareceram junto com ele que não existiam. Por exemplo, gênero musical. Apareceu um gênero musical a partir do cristianismo. Né? A música que era para determinado fim se reconfigurou para um outro. Apareceu formas de escrita que não tinham antes. Uma delas é as cartas. Mas você fala, mas carta existe desde... Concordo com os irmãos. A carta existe desde quando os homens da caverna pintavam coisas nas paredes. Isso era uma forma de escrita de carta de comunicação. Se você vê a história, a primeira carta que se tem documentado é uma forma dessa de escrita rudimentar, em que alguém colocou um fato que aconteceu gravado numa pedra na parede. Muitos dizem que a tábua lá dos 10 mandamentos era uma carta de Deus. Neste caso aqui, é uma carta, a gente vive de carta paulina. Por que eu digo que é diferente? Porque não existia uma carta que fosse uma pregação. Um estilo de carta como se fosse uma pregação. Um estilo de carta que eu vinha e exortava e corrigia o povo, o determinado público, de algum defeito, como pregação da palavra de Deus. Isso não existia. Existe a partir das cartas paulinas. Uma carta que vem não só de dar um oi, de dar uma informação, de perguntar como está o dia, de falar, não, ela vem com conteúdo relevante para a vida daqueles que leem. Então isso apareceu com o cristianismo. Outras coisas apareceram com o cristianismo. A reunião de um grande grupo apareceu com o cristianismo. Né? A gente pensa, mas não tem nada novo, né? Mas imagine alguém que pela graça do Senhor ela é salva e naquele tempo aqui, culturalmente, poucos eram letrados, de repente aparece um monte de gente que sabe ler. Por quê? Porque precisava ler a Torá.
Imagine isso. Numa cultura em que quem lia era quem dominava, e você dominava porque você tinha intelecto para dominar quem não tinha intelecto. Essa era a cultura da época. Alguém de intelecto superior domina alguém de intelecto inferior. Por quê? Porque aquela pessoa não tem instrução, aquela pessoa ela não é alfabetizada, não sei como que era o tema daquela época, né? Não é alfabetizada, não tem acesso às leituras. Então as grandes mentes dominavam aqueles que, entre aspas, eram as pequenas mentes, as subjugadas. De repente, pelo cristianismo, muitos que eram daquelas mentes menores começam também a ser instruídos, porque tinham que ler aquilo que tinha reservado da palavra de Deus para eles lerem. Imagine como que ficou o mundo naquela situação em que agora quem era dominado tem a mesma qualidade intelectual do seu dominador. O cristianismo, por isso, também foi perseguido, porque aquele que pensava além, que era mais inteligente, que era dominador, agora se colocou na mesma posição de quem era dominado. Então eles tinham que acabar com aquilo, senão eles perderiam seus postos de alto nível. Olha só que interessante isso. E a igreja do Senhor foi perseguida por isso também. Mas não é meu assunto, é só um parênteses, né? Então o remetente aí, nos primeiros versos de Gálatas, vamos abrir lá, já aparece quem é o autor, quem é o remetente, quem foi que enviou essa carta. Então, Gálatas capítulo 1. Gálatas, irmãos, é um livro bem pequeno, você consegue ler em 20 minutos, é muito pequeno. Eu exorto aos irmãos que leem, para lerem o livro de Gálatas. É muito rápida a leitura, é uma leitura, não é muito simples, mas é uma leitura que você consegue ler e entender. Para você ler aqui alguma coisa de Gálatas, tem que voltar lá para Atos, né? Atos 13 até o 15, mais ou menos, tem até alguns fatos que aconteceram lá naquela época que desembocaram na escrita dessa carta. Então, se você quer saber mais sobre a carta de Gálatas, por que ela foi escrita, leia Atos, lá capítulo 13, do verso 13 até o 14, 28, que tem lá muita informação, né? E por que essa carta foi escrita? Porque a gente acha lá em Atos, interessante, né? Então, Atos 13, 14 até o 15 tem bastante informação. Mas aí, nos primeiros versos, já aparece quem é o escritor. Eu já falei que a carta é paulina, então quem que escreveu foi Paulo, né? Tá fácil, né? Mas vamos ler lá os primeiros versos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século do mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E ele fecha assim a saudação para os Gálatas. O que a gente pode ver com relação ao remetente aí? Primeiro, Paulo ele fala sobre ele, né? Ele fala quem ele é, ele fala quem o enviou, ele fala sobre ele. Ele deixa bem claro a quem ele serve, né? Segundo ali, ele exalta Jesus. Ele exalta Jesus. Na carta ele não fala, eu, Paulo, aquele que fundei as igrejas, sou bom mesmo. Não. Ele se coloca na posição de exaltador no nome de Deus, através de Jesus Cristo. Quando ele fala isso, a gente consegue enxergar características no apóstolo Paulo de alguém que realmente tinha uma vida voltada a Jesus Cristo, ao serviço da cruz. Ele se coloca como alguém de Deus. Ele lembra da obra salvadora de Cristo, da obra salvadora de Deus através de Cristo. Ele fala lá, né, daquela obra salvadora, o qual deu a si mesmo, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para livrar-nos do presente século do mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele fala então do serviço dele agora aqui. Quando ele lembra dessa obra salvadora de Deus, ele está relembrando do serviço que ele prestou a Deus. E o serviço de Paulo aqui
Foi evangelismo, foi criação de igreja, foi anunciação do evangelho, e o evangelho que salva. Então, na sua saudação, quando ele fala dele, ele fala quem ele é, ele fala quem ele serve, e também ele fala qual o serviço dele. Fica visível essas três coisas aqui? Ele se apresenta, ele fala quem ele é, ele fala, ele exalta o Senhor, então ele exalta a quem ele serve, ele fala que ele é serviçal de alguém, e ele fala sobre o seu trabalho. Tudo isso na saudação dele. Ele não precisa se apresentar aqui, foi ele quem fundou, mas ele relembra isso aos Gálatas. E direciona toda a glória, então, a Deus. Olha só como ele se apresenta, né? Olha como ele apresenta o currículo dele aqui, né? Olha só. Fala quem ele é, dá o nome dele, exalta quem é o Senhor da vida dele, lembra do serviço que ele fez e direciona tudo isso a Deus. Glorificando a Deus pelo tudo aquilo que ele fez. Só aqui, irmãos, a gente tem pano para manga aqui para falar do que Deus espera da igreja por um ano, só nesses versos. Só nesses versos. Com certeza todas as coisas aqui são coisas que o Senhor espera de nós hoje, como igreja. Todas essas. Deus espera que você exalte o nome de Cristo. É esperado isso de você. Não esperado como expectativa, como talvez, não. Esperado porque Ele quer que você faça, e é uma ordem para que você faça. O esperar que Deus está esperando é o momento que você vai levantar e fazer. Não esperar como uma esperança, talvez o Veiga vai exaltar o nome de Cristo. Não. Deus está olhando para o Veiga assim. Exalta aí, cara. Se mexe. É assim que Deus tem olhado para nós. Ele tem esperado que a gente lembre da obra que nos salvou. E pronuncie essa obra que nos salvou para os outros. E Ele espera que nós, no nosso cotidiano, em tudo que a gente vai fazer, como igreja, a glória seja toda voltada a Deus. Interessante que essa frase aqui da direção da glória para Deus é bastante propícia, porque dentro de igrejas é muito comum a glória pessoal. Eu toco bem. Vou lá e não quero nem saber se a igreja vai cantar. Vou tocar um monte de coisa aqui, vou até tampar o canto da igreja. Eu prego muito bem, então só eu prego. Não vou deixar o Veiga pregar, não vou deixar o Jefferson, não vou. Eu prego porque eu falo melhor. Se fosse assim, eu nem vim aqui, né? Sou gado, né? Fico gaguejando. Nem viria aqui. Então, isso é muito comum entre os crentes, da glória ela ser redirecionada para o nosso próprio ego, passar a desfazer o nosso próprio orgulho. E Paulo direciona toda a glória de tudo que ele fez, não é pouca coisa. Paulo só escreveu 12 cartas, talvez mais coisas ele fez, aí mais cidades ele passou, mas a glória é de Deus. Muito bem. Já que tem o remetente, tem então um destinatário. Né? E interessante aqui, irmãos, que o destino da carta era diferente das demais cartas. Abre lá a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. E aí eu quero que os irmãos vejam a diferença comigo aqui da carta. Primeira coisa aí, capítulo 1, verso 1. Verso 1 e verso 2. 1 Coríntios 1, verso 1 e verso 2. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, ele se apresenta da mesma forma, tá? Pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ele se apresenta da mesma forma. A igreja de Deus que está em Corinto. Vou parar aqui, tá? Abre lá em Romanos, capítulo 1 também. Verso 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, exatamente da mesma forma. Ele se apresenta. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O seu trabalho aqui também aparece. Verso 7. A todos os que estáis em Roma. Abre lá agora em Gálatas, capítulo 1. E aí eu quero ver aí o jogo dos 7 erros, se os irmãos descobrem. Gálatas, capítulo 1.
E ele se apresenta desta forma. Presta atenção nas semelhanças e nas diferenças agora aí. Paulo, apóstolo, e depois ele fala também, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo, a todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Ou é tudo igual? Tudo igual? Qual que é a diferença? Não vale falar que você já sabe que eu comentei com você ontem. Qual que é a diferença aí? Aqui tem mais de um destinatário. Quando ele fala lá em Coríntios, ele fala a igreja de Corinto. Quando ele fala em Roma, aqueles que estão em Roma. Se você for em Éfeso, aqueles que estão em Éfeso. Aqui ele fala as igrejas da Galácia. Por que aqui? E aí é o verso 2, né? Que diz a todos os irmãos que estão comigo as igrejas da Galácia. Por quê? Pelo menos tem 4 cidades envolvidas aí. Quando eu falo de Gálatas, da Galácia, não é uma igreja, é uma localidade, é uma região. Gálatas não é uma cidade, é uma região. Então, pelo menos aqui, ele tem destinado essa carta para pelo menos 4 cidades dessa região da Galácia. Né? E são elas aí, Antioquia de Pisídia, né, os nomes são diferentes, Icônio, Listra e Derbe. Pelo menos essas 4 cidades aí, ele tem se direcionado naquela região da Galácia. Tá? E eu quero que os irmãos gastar um tempo aí em Atos capítulo 13 e 14, nós vamos entender o que Paulo fez nessas cidades. Qual foi o trabalho de Paulo nessas cidades? Como ele passou nessas cidades? O que aconteceu com ele nessas cidades? É muito importante, porque nesse texto tem o porquê da carta de Gálatas. Né? Então vamos abrir lá em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler aqui primeiro, irmãos, a passagem de Paulo por Antioquia. Nós vimos lá, 13:13, diz assim: partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegavam a Perge da Península, nome difícil aí. João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, o nome da primeira cidade aí. Entraram na sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. Olha que ousadia! Olha que ousadia! Lembra que Paulo aqui, e a gente vai falar disso mais tarde, Paulo era alguém que defendia a salvação pela graça e não o cumprimento das leis para a salvação. E uma das leis do povo aqui era o quê? Guardar o... E ele chega na sinagoga. Que ousadia! E a pregação dele aqui, irmãos, ele estava no sábado, na sinagoga, no meio de pessoas que achavam que isso tinha que ser feito para poder ter a salvação. E ele chega e se assenta. E olha só que interessante que estava acontecendo ali. Depois da lição da lei, eles estavam lá ensinando a lei na sinagoga. E dos profetas mandaram eles dizer, os principais da sinagoga: irmãos, se tens alguma palavra de consolo para o nosso povo, fala. É só, né? Inocentes eles, né? Paulo levantou-se, pedindo silêncio com as mãos, disse: homens de Israel, e aos que temeis a Deus, ouvi. E aí Paulo ele começa a pregar, irmãos, sobre salvação. Ele começa a lembrar, ele obedeceu o que o mestre da sinagoga pediu, depois vocês irmãos podem ler, não vou ler todo o texto. Mas ele pediu para que o Paulo falasse alguma palavra de consolação para aquele povo. Então Paulo ele começa a lembrar de várias coisas, começa a lembrar de Canaã, começa a lembrar de Jerusalém, começa a lembrar de várias coisas, muitas coisas que consolavam o povo da ação de Deus na vida deles. Só que no meio, ele começa a falar de salvação pela graça. E o povo tinha acabado de ouvir sobre salvação pela lei. Ousado esse Paulo, né?
E olha só o que ele fala no versículo 39. Lembra, o povo estava ouvindo sobre a lei. Olha o que ele fala. E tudo, 13:39, tá? E tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele, vou ler de novo. E tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Estava falando de Jesus Cristo. Ele fala, pela lei de Moisés, tudo que vocês fizeram pela lei, vocês não foram justificados. Agora, por ele, sim. E o povo que estava lá tinha acabado de escutar sobre salvação pela lei. Ousado, né? Verso 44, olha só. Ainda isso em Antioquia. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. E aqui já era o apóstolo Paulo, já com a fala, né? Os judeus se encheram-se de inveja, blasfemando, contradizendo o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Ou seja, ele lembra da promessa que Jesus ia vir primeiro para o que eram dele. Então Paulo fala, primeiro era necessário pregar para vocês mesmo aqui sobre Cristo. Mas, visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, volto-me para os gentios. E quando ele falou isso, irmão, sabe qual foi o resultado? Eu sou salvo pela graça. Esse é o resultado, quando ele se voltou para o gentio. 48. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitavam algumas mulheres devotas da alta posição. Lembra da alta posição? Da alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora da região. Expulsaram. O que Paulo fez? E aí vem aqui um verso que é um pouco usado de maneira mal compreendida. Lançaram ele fora da cidade. O que ele fez? Sacudiu a poeira e foi para Icônio. Foi para outra cidade. Olha só que grandiosidade de obra de Paulo aqui nessa cidade. E aí ele chega nas outras 3 cidades, que é Icônio, Listra e Derbe. Primeiro Icônio. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, de novo, e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto dos judeus como gregos. Então, os judeus aqui, que também confiavam na lei, passaram a ser, então, judeus salvos, judeus cristãos. E os gentios também. Começa aí o problema de Paulo. Começa aí. Mas os judeus incrédulos incitavam e irritavam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim, detiveram-se muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé fizessem sinais e prodígios. Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Divisão na cidade aí. Havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram. Vão me matar com o meu predicador, vou sair daqui. E eles saíram dali e fugiram para Listra e Derbe, cidades da Liocônia, da região circunvizinha, E ali pregaram o evangelho. Ele continuava pregando o evangelho. Pregava o evangelho. Interessante que quando Paulo estava em Listra, aconteceu aqui um fato que deixou os judeus assim inconformados. Paulo aqui viu um aleijado, né, em Listra,
E o que ele falou para aquele aleijado? Para ele levantar sobre os seus pés e andar. Só que o aleijado não fez isso. O aleijado deu pulos. Está escrito aí no texto aí. O aleijado levantou e pulou. Pulou, ele ficou, sabe, não só levantou com aquela dificuldade, saiu andando, mancando, não, ele levantou e saiu saltitando. E, com certeza, aqueles que eram os principais da sinagoga, né? Muito bem. Verso 19, capítulo 4. Depois que tudo aconteceu. Atos 14, verso 19. Eu falei 24, né? Não, é 14, 19. E olha o que aconteceu com ele. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Paulo fez tanta coisa ali pela obra do Senhor, que aqueles homens não queriam perder a sua visibilidade, a sua liderança, decidiram acabar com Paulo. Mas rodeando os discípulos, Paulo se levantou, entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio. Então ele continuou o seu trabalho. Ousado esse Paulo! Voltou lá de novo. Ele foi apedrejado, arrastaram ele para dentro da cidade, e ele voltou para a cidade para dormir. Ele passou a noite, no outro dia ele foi embora. Ousado, né? Será que Deus não espera dessa igreja um pouquinho de ousadia? Um pouquinho só? Uma vez eu fui... Não vai dar tempo, né? Uma vez eu fui num dia intencional de evangelismo, a gente foi lá perto da casa do pastor. Aí a gente desceu, estava com o seu Vanderlei, acho que o seu Vanderlei, tinha mais alguém junto comigo, não lembro quem que era. A gente foi em algumas casas e tal, a gente passou no vizinho do seu Vanderlei, toquei a campainha assim, né, ninguém atendeu. Aí eu vou olhar aqui para dentro, né. Olhei para dentro, estava tendo um churrasco. O pessoal tomando cerveja e tal, eu falei para o seu Vanderlei, aqui não, né, vamos em outro lugar. A gente pegou e foi. Por que eu não toquei de novo a campainha? Me faltou ousadia. Não é? Paulo tinha de sobra. E tudo isso aconteceu, irmãos, na região da Galácia. Tá? A gente vai voltar depois, algumas vezes mais, para o texto de Atos. Atos 15 tem como se fosse uma assembleia que acontece em Atos 15, eu não sei o nome, mas que a gente vai falar um pouco disso, que tem relação depois com o livro de Gálatas depois, tá? Mas não agora. Muito bem. Então, seguindo ali, qual o motivo, então, da carta? Coração partido de Paulo e sua irritação quanto os desvios de ensinamento na região e a tendência dos crentes de Gálatas a absorver esse evangelho diferente. Né? E a gente pode ver a situação do coração de Paulo nos seguintes versos. Abre lá em Gálatas 4. Quem achar 4, 19 e 20 pode ler. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Isso, 4, 19 e 20. Vou ler o 19. Meus filhinhos, meus filhinhos, por quem de nós... Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Se tivesse um áudio do WhatsApp, Paulo ia falar bastante para eles lá, hein? Olha só como Paulo estava. Ele fala, por carta não dava, mas ele queria alterar o tom da voz dele para mostrar o quanto que ele estava perplexo com as coisas que estavam acontecendo em Gálatas. Ou seja, ele estava bufando de raiva com as coisas que estavam acontecendo em Gálatas. E o que estava acontecendo lá, irmãos? Como eu falei, tinha ali parte de gentios salvos e judeus que também agora eram salvos, mas que tinham influência da lei.
Paulo passava por ali anunciando a salvação pela graça. Os gentios salvos vinham atrás dele, anunciando a circuncisão e o cumprimento dos mandamentos da lei, dizendo que só a salvação pela graça, não, Paulo estava enganado. Quem que é Paulo? Paulo era apóstolo, Paulo era discípulo? Onde? Não, você tinha que, quer ter Cristo? Tenha Cristo. Mas para você ser salvo também você tem que ser circunciso, você tem que cumprir as leis e a cultura daquela religião também. E o pior de tudo é que aqueles irmãos estavam fazendo isso. Estavam acrescentando uma forma nova de evangelho, como se Cristo não fosse suficiente. E isso deixou Paulo extremamente chateado e bravo. E tinham sido ensinados. Então, capítulo 1, Paulo ele traz aí o evangelho do Messias crucificado. E esse evangelho, aqueles irmãos lá tinham ciência de que existia, que era suficiente. No capítulo 3 e 4, ele fala de uma família, então, multiétnica. O que é isso? Tanto de judeus quanto de gentios. Uma pluralidade de pessoas que seriam salvos pela graça. E nessa família do Senhor existe essa multietnia, muitas raças. A gente canta um hino, né? De todas as tribos, povos e raças servirão ao Senhor. E Paulo sabia isso e sabia que esse era o objetivo do Senhor. Capítulo 6. Acho que eu apertei mais uma vez, né? No capítulo 5 e 6, ele fala que esse evangelho é o que transforma as pessoas pelo Espírito, então. Não o cumprimento da lei, mas o Espírito Santo, através do evangelho, através de Cristo, que modifica as pessoas. Então, no capítulo 1, Paulo mostra aí, então, o evangelho do Messias crucificado. Ele mostra a sua perplexidade contra aqueles irmãos que pensavam diferente, estavam agindo diferente. 1,6, os irmãos não precisam abrir, diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Os irmãos estavam fazendo isso lá. Paulo também defende que a mensagem pregada por ele era autêntica. Verso 11. Então eles não precisavam mais voltar àquelas práticas antigas. Verso 11. Cadê? Mas façam saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele aponta que o dele é correto. E Paulo pontua que a justificação não vem da lei, mas sim da fé em Jesus Cristo. E ele continua dizendo que o homem é declarado justo quando Deus declara que o homem tem uma relação certa com ele, através da justificação. Então a minha relação agora com Deus está correta. E ele fala também que o homem é declarado justo quando ele é perdoado e oferecido a ele um lugar na família de Deus. Não segundo o cumprimento da lei. E o resultado de tudo isso é a transformação pela graça. E também fala que nós pertencemos a família de Jesus somente pelo que ele fez por nós, não pelo cumprimento da lei. Isso, irmãos, podem ver também em Gálatas. Já no capítulo 3 e 4, ele fala então dessa multietnia, dessa família multicultural. E aí ele lembra e cita Abraão, e fala que Abraão ele foi declarado salvo pela fé. Lembra disso? Abraão foi declarado salvo pela fé. Isso, irmãos, podem ver em Gálatas também, capítulo 3, versos 6 e 7. Então não foi porque Abraão cumpriu a lei. Lá ele fala que Abraão foi salvo porque ele creu. Então foi pela fé. Ele usa isso como exemplo. Mostra que Deus tinha um propósito de uma família grande, multiétnica, com base na fé. O objetivo do Senhor era esse. Isso a gente pode ver aí no verso 8. Né? E também Paulo comenta o porquê da lei. Né? E aí o porquê da lei, eu vou só citar aí alguns assuntos, que a lei era um regulador para o povo de Israel. Era um regulador daquilo que eles podiam ou não podiam fazer, daquilo que Deus se agradava ou não se agradava, era um regulador. Mas em Cristo, agora nós somos um.
ele fala também isso. Esses pontos a gente vai ver depois, mais profundamente. E ele chega então aí a falar que Paulo aponta que as leis não, em si não são... acho que eu coloquei aqui errei a frase. Tá certo. Isso, eu achei que tinha um não, aqui não tem não. Que a lei em si, elas são boas e que todas elas podem ser resumidas por ame ao próximo como a si mesmo. Isso quem fez esse resumo foi Jesus. Mas as leis não deram a Israel o poder de obedecê-las. Teve a lei, agora todo mundo é obediente à lei. Não deu esse poder. A Bíblia fala que se você escorrega nenhum requisito da lei, você é culpado de toda a lei. Mas ele fala que, mas a boa nova é que Cristo cumpriu as leis em nosso lugar, em nosso nome, porque ele não tinha pecado. Então a lei não podia acusá-lo. Quem vive em nós através do Espírito é Jesus Cristo e nos exorta a andar no Espírito. Gálatas 5:16, que aí vinha os frutos do Espírito depois. Se andamos no Espírito, também somos guiados por Ele. Paulo fala isso nessa carta. Assim sendo, não praticamos mais peculiaridades da carne, mas demonstramos o fruto do Espírito, que está em Gálatas, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Gálatas 5:16 até o 26. Através do Espírito, Jesus nos torna pessoas que amam a Deus e os outros, e capazes de fazer o bem a todos, que é o capítulo 6, que fala aí como subtítulo, fazer o bem para todos. Tá? Irmãos, aí para a gente concluir, me perdoem aí o despejo de informações, tá? Era mais para a gente ter esse panorama, os outros irmãos também vão fazer isso, dar esse panorama sobre a carta, mas para a gente entender o porquê que teve Gálatas, por que teve essa carta de Gálatas, porque a gente tem que voltar lá em Atos, para entender tudo que Paulo fez naquelas cidades, e agora qual que era o BO, qual que era o BO que Paulo tinha que resolver. Né? E o sentimento de Paulo, aqui nessa carta também é bastante importante. Tá? Tem um resumo aí, para os irmãos ficar mais claro na mente dos irmãos, tem um videozinho aí. Carta de Paulo aos Gálatas. Foi escrita para várias igrejas na região da Galácia, onde Paulo tinha ido em uma das suas viagens missionárias. Você pode ler as histórias no livro de Atos. Ele escreveu essa importante carta sentindo uma profunda paixão e frustração. Aqui está a história por trás dela. O cristianismo começou como um movimento judaico-messiânico em Jerusalém, mas a sua mensagem era para toda a humanidade e, assim, rapidamente se espalhou para além de Israel. No tempo de Paulo como missionário, havia tantos não-judeus quanto judeus no movimento de Jesus, e isso desencadeou um enorme debate que conhecemos no livro de Atos, capítulo 15. Historicamente, o povo da Aliança de Deus estava focado em um grupo étnico, Israel, e eles foram separados através das práticas ordenadas na Torá, como a circuncisão dos homens, comer kosher, observar o sábado. E havia muitos cristãos judeus que acreditavam que, para todos esses não-judeus realmente se tornarem parte da família de Deus, eles precisavam obedecer às leis da Torá. E assim, alguns desses cristãos judeus acabaram vindo para as igrejas da Galácia. Eles estavam falando mal de Paulo e exigindo a circuncisão de todos esses homens não-judeus cristãos. E muitos deles foram circuncidados. E quando Paulo soube disso, ele ficou com o coração partido e irritado. E eis que surge essa carta. Primeiro, Paulo desafia os Gálatas com seu resumo da mensagem do Evangelho sobre o Messias crucificado. Então, ele argumenta que esse Evangelho é o que cria a nova família multiétnica de Jesus e Abraão, e ele mostra como esse Evangelho é o que realmente transforma as pessoas pela presença e pelo poder do Espírito. Ele começa expressando sua perplexidade por os Gálatas terem abraçado um Evangelho diferente. É o evangelho promovido por esses cristãos que falam mal de Paulo e exigem a circuncisão.
Então, Paulo defende primeiro a autenticidade da sua mensagem e autoridade como um apóstolo. Ele foi enviado pelo próprio Jesus ressuscitado para ir ao mundo não judeu. Lembre-se da história do livro de Atos. Paulo diz que somente mais tarde que ele foi a Jerusalém encontrar os outros apóstolos, como Pedro ou Tiago. E quando ele lhes disse que não estava exigindo que os cristãos não judeus fossem circuncidados ou comessem kosher, eles deram seu apoio total. Mas essa tensão era mais profunda. Pedro tinha ido a Antioquia para visitar e ver todos esses cristãos não-judeus, e ele estava comendo e se relacionando com eles. Mas, quando alguns desse grupo de oposição de Jerusalém apareceram em Antioquia, Pedro cedeu sob sua pressão. Ele parou de comer com esses cristãos incircuncisos e os evitava. E assim Paulo confrontou e acusou Pedro de hipocrisia, de não permanecer fiel ao evangelho. Para Paulo, exigir que esses novos cristãos fossem circuncidados e observassem as leis da Torá é um erro muito grande e por muitas razões. Primeiro de tudo porque é uma traição ao evangelho. Ou, em suas palavras, as pessoas não são justificadas pelas obras da Torá, mas somente pela fé em Jesus, o Messias. E nós temos fé no Messias Jesus. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, é um termo do Antigo Testamento para Paulo. É quando Deus declara que alguém está em um relacionamento certo com ele. Eles foram perdoados, receberam um lugar na família de Deus e estão sendo transformados pela graça de Deus. E é a convicção de Paulo que ninguém pode ser justificado observando os mandamentos da Torá, senão somente pela fé em Cristo Jesus. Esta é uma frase densa e pode se referir à fidelidade do próprio Jesus para viver e morrer em nosso favor. Ou poderia se referir à nossa própria confiança e devoção a Jesus. De qualquer forma, a mensagem é clara. As pessoas são justificadas apenas ao confiar no que Deus fez por elas através de Jesus, não pelo que elas fazem por si mesmas. No coração do Evangelho de Paulo está a afirmação de que, quando as pessoas confiam no Jesus Messias, o que é verdade sobre ele se torna verdadeiro sobre elas. Sua vida, morte e ressurreição se tornam deles. Ou, em suas palavras, eu fui crucificado com o Messias. E não sou eu quem volta à vida, é o Messias que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E então, a razão pela qual qualquer um pode dizer que está bem com Deus ou que pertence à família da aliança de Jesus não é porque obedeceu às leis da Torá. É somente por causa do que Jesus fez por eles, que eles nunca poderiam fazer por si mesmos. Agora, essa compreensão profunda do que Jesus realizou tem enormes implicações para quem pode agora fazer parte da família da aliança de Deus e o que significa viver como um membro dessa família. Então, Paulo primeiro menciona as histórias sobre Abraão em Gênesis, como ele foi justificado ou declarado justo diante de Deus simplesmente por ter fé. Ao confiar na promessa de Deus, naquele dia, todas as nações encontrariam a bênção de Deus através dele e de seus descendentes. O propósito de Deus era sempre ter uma família grande, multiétnica, de pessoas que se relacionam com ele com base na fé, não nas leis da Torá. Mas isso levanta uma questão importante. Por que foi então que Deus deu as leis da Torá a Israel? Aqui, Paulo oferece uma explicação muito breve e densa, que mais tarde ele completará em sua carta aos Romanos. Ele observa que as leis da Torá foram dadas a Israel no Monte Sinai muito depois da promessa de Deus a Abraão. E se você ler a Torá cuidadosamente, ele diz: você verá que Deus sempre desejou que as leis fossem uma medida temporária. Ele diz que as leis tiveram um papel negativo e positivo. Negativamente, as leis agiram como uma lupa sobre o pecado de Israel. Elas expuseram como Israel compartilhou a condição humana pecaminosa, constantemente se rebelando contra a lei de Deus. E assim, a lei, que é boa, acabou pronunciando Israel e toda a humanidade como culpados. Ou, em suas palavras, as leis aprisionavam todos sob o poder do pecado, mas as leis também tinham um papel positivo. Elas agiam como um professor rigoroso da escola, que mantinha Israel na linha até a vinda da prometida descendência de Abraão, o Messias. E quando o Messias veio, ele cumpriu o propósito das leis em favor de Israel. Jesus foi o fiel israelita que realmente amou a Deus e ao próximo e, como rei de Israel, morreu para levar em si a maldição e consequência do fracasso de Israel e trazer a redenção. E agora, através de Jesus, a descendência de Abraão, a bênção de Deus pode chegar a todas as pessoas, independente da sua etnia, status social ou gênero. Para Paulo, não faz sentido exigir que os cristãos não judeus observem a Torá.
Esse tipo de exigência age como se Jesus não tivesse cumprido a promessa de Deus ou lidado com os nossos pecados. Negligencia a nova liberdade adquirida para nós através de Jesus e do dom do Espírito e limita a promessa e bênção de Deus a uma família étnica. Mas os adversários de Paulo podem argumentar que as leis da Torá são um guia comprovado para viver de acordo com a vontade de Deus. Como os cristãos não judeus aprenderão isso? Paulo responde nos capítulos 5 e 6, descrevendo como a presença transformadora de Jesus através do Espírito é o segredo. As leis da Torá são boas, são sábias, diz Paulo. De fato, todas elas podem ser resumidas como Jesus fez no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Mas as leis, boas como são, não deram a Israel o poder de obedecê-las. Em comparação, a boa nova é que Jesus cumpriu as leis em nosso nome. E agora, ele vive em nós através do Espírito, transformando o seu povo em novos seres humanos que cumprem a lei amando os outros. Então, Paulo continua, o contraste é entre a antiga e a nova humanidade. Os hábitos da antiga humanidade são óbvios. Estes são comportamentos que desumanizam as pessoas, destroem relacionamentos e comunidades inteiras. E, enquanto as leis da Torá proibiam esses comportamentos, Jesus realmente aniquilou-os na cruz. Então, quando uma pessoa confia em Jesus e vive em dependência do Espírito, a vida de Jesus se torna dessa pessoa e produz aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito. Este é o modo de vida de Jesus que ele quer reproduzir na sua família, para que se tornem pessoas de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, humildade, gentileza e autocontrole. Mas esse fruto não é automático, diz Paulo. Ele requer cultivo, assim como um fruto real. Ou, em suas palavras, se vivemos pelo Espírito, temos que nos manter em sintonia com o Espírito. Isso requer intencionalidade. Temos que aprender a podar os nossos velhos hábitos e cultivar novos e, ao fazê-lo, somos levados pelo Espírito à medida que Jesus renova as nossas mentes e corações e nos torna pessoas que amam a Deus e aos outros. E assim, o povo de Jesus cumpre o que Paulo chama de Torá do Messias. No final, Paulo conclui, esse requisito para os cristãos se tornarem observadores da Torá ou serem circuncidados é um caminho que perde o foco no objetivo. O que realmente importa é a nova criação de Deus, essa família multiétnica do Messias. Pessoas cheias de fé em Jesus que estão aprendendo a amar a Deus e aos outros no poder do Espírito. E é disso que trata a carta aos Gálatas. Eu mandei um promir também desse mesmo canal. Irmãos, espero que tenha ficado um pouco claro o objetivo da carta, né? Ficado um pouco claro o porquê da carta e as coisas que aconteceram lá em Atos, que favorecem o entendimento da carta de Gálatas. A gente tem que fazer esse link. Não dá para você estudar a carta de Gálatas, ver tantas queixas que o apóstolo Paulo faz, se a gente não sabe o que aconteceu lá em Atos, capítulo 13 até capítulo 15. Né? Então, espero que os irmãos tenham aí tido um panorama básico da carta, e que Deus possa nos abençoar nesse semestre aí, quando a gente vai, de maneira simples, tentar expor o que Deus espera da sua igreja através da carta de Gálatas. Tudo bem? Então Deus nos abençoe.